Boa noite, Barroca. Mais uma vitória diante do torcedor, né? E eu queria que falasse um pouquinho sobre a conversa do vestiário ali no intervalo, né? O que fez tanta eficiência para o Avaí conseguir essa virada e dominar praticamente o segundo tempo todo, né? Bem, boa noite. Vamos lá, vou dar minha visão da parte cronológica do jogo. A gente tomou um gol muito cedo. A gente tentou, acho que até os 20 minutos do jogo ficou muito truncado, praticamente não teve futebol nem para um lado nem para o outro. Bola longa, falta. Bola longa, falta. E aí depois dos 20 minutos do primeiro tempo a gente conseguiu botar a bola no chão e na minha opinião a gente teve uma predominância na segunda metade do primeiro tempo, mas com um adversário que estava muito fechado e um adversário que estava jogando o tempo todo com bola longa para jogar no nosso erro. A gente já teve um volume grande na primeira metade do primeiro tempo. Na segunda metade do primeiro tempo. No segundo tempo, acredito que o fato da gente fazer o primeiro gol ajudou muito. A ideia era que a gente transformasse o volume que a gente estava tendo de campo ofensivo em oportunidade de gol, com muito cruzamento, muito peso na área, chute fora da área. A gente já tinha tido um ataque do Igor, uma raspada, a gente tinha tido bola parada, e aí a gente conseguiu fazer o gol. Logo depois do gol a gente teve uma bola parada que a gente raspou, o goleiro pegou, e aí depois do gol do Giovani o jogo ficou até mais confortável para a gente. Fizemos o terceiro gol mesmo com um a menos e sofremos um gol no final. Nosso estágio é um estágio de construção. A gente ainda está em um processo inicial de construção de equipe, de time, de evolução, muitos jogadores novos que estão se adaptando à nossa forma de trabalhar. A gente também conhecendo profundamente esses jogadores, alguns desses novos aí, como Mário, Ronaldo, Garcês, jogadores que estão com uma sequência aí de 3 jogos em pouco tempo. Então, é uma oportunidade realmente importante para a gente conhecer esses jogadores. Foi importantíssima a vitória, mas continuamos nesse momento de construção. O meu principal objetivo nesse momento de competição, sinceramente, é ir vivendo as experiências que o jogo vai trazendo para a gente ir corrigindo, para a gente conversando, para a gente oportunizando todo mundo, para que no momento realmente decisivo da competição a gente chegue bem preparado para buscar o objetivo do clube. Barroca, no intervalo tu tirou o Poveda e botou o Pedrinho, e botou o Igor para a função de camisa 9. Como que tu vê que mudou essa presença de área que o Igor acrescentou e se ele pode começar a titular no próximo jogo? Na verdade, a ideia do Pedrinho é porque o Pedrinho realmente ele tem muita velocidade, tem desequilíbrio individual pelo lado. A gente começou o jogo com 3 atacantes de boa velocidade. Poveda, Igor e Garcês são jogadores de boa velocidade, boa estatura, jogadores que atacam bem o espaço. Mas a Chapecoense não estava dando muito espaço para a gente nas costas, né? Eles estavam marcando muito baixo. E aí, diante desse cenário, a opção do Pedrinho foi ter um jogador pelo lado com desequilíbrio individual para que a gente pudesse tirar proveito disso. E a gente acabou tirando proveito disso, principalmente no primeiro gol. E depois o Pedrinho teve a felicidade de fazer o terceiro gol. Barroca, eu vou insistir um pouquinho mais nessa questão dos teus atacantes, porque eu não sou comentarista, mas o que eu pude perceber no primeiro tempo é que o Igor estava ocupando muito o espaço do centroavante, do próprio Poveda, ele fechava direto, e no segundo tempo tu optou pelo Igor e não pelo Poveda. Queria que tu explicasse um pouco o quanto foi a orientação do Igor preencher esse espaço no primeiro tempo, e o quanto foi a atitude do próprio atleta largar um pouco a ponta e ir para o meio da área. Essa tua pergunta é muito boa, Carlos. O que aconteceu taticamente no primeiro tempo? Como a Chape fez um gol muito cedo, a Chape passou a marcar num 4-5-1, bem baixo. À frente da linha de 4 deles, tinha uma linha de 5 bem esticada. Com isso, você não tem espaço nas costas, porque a primeira linha de 4 deles está muito baixa, e você praticamente não tem espaço para jogar na frente das 2 linhas, porque as linhas estão compactas e a segunda linha também na amplitude. O Igor, naturalmente, ele já tem um movimento interessante de segundo atacante. Se você for ver o histórico dele, ele é um jogador com boa característica de segundo atacante, apesar de em alguns momentos jogar pelo lado em alguns clubes que ele atuou. Até comigo lá no Ceará, ele atuou. Quando eu cheguei lá, ele já atuava pelo lado, jogou alguns jogos comigo também. E era um movimento interessante, porque quando o Igor vinha para dentro, ele abria passagem para que o Kevin ocupasse o espaço da amplitude. Se você for lembrar bem, na parte final do primeiro tempo, o Kevin deu 3 cruzamentos seguidos, né? Você lembra bem, um zagueiro tirou, um foi escanteio e outro ele meteu na cabeça do Garcês, que o Garcês cabeceou. A ideia era justamente essa, que a gente chegasse no campo ofensivo com o Kevin,
ocupando tanto a amplitude como o limite da profundidade, porque o Igor já estava levando mancha para dentro, para próximo dos zagueiros, e que a gente tivesse a área preenchida com muita gente. No segundo tempo, como eu falei, a entrada do Pedrinho foi para aproveitar a característica de jogo da Chape. Como a gente não estava tendo muita felicidade em atacar espaço, porque a Chape já estava abaixo, o interesse da gente era ter dobra com a bola no pé, Pedrinho, Kevin, dobra em cima dos laterais, com a bola no chão, para que a gente conseguisse esse desequilíbrio individual. E a gente acabou conseguindo, principalmente no primeiro gol ali na jogada do Pedrinho. Barroca, boa noite. Eu sei que está só na terceira rodada ainda do Campeonato Catarinense, mas o Avaí já aponta como um dos melhores ataques da competição. Acho que é o segundo com 7 gols marcados, se eu não me engano, mas também é uma das piores defesas da competição até aqui. Já tomou 6 gols até agora, o que foi o problema no ano passado, a defesa do Avaí. O que fazer para essa defesa dar uma melhora e tu acha que o ataque está no caminho certo? Tem o que melhorar também no ataque? Continuar fazendo muito gol, não tomar gol. Se eu ganhar todos os jogos até o final de 10-9, eu vou ser campeão. E vou ter a pior defesa do mundo. A ideia da gente é sempre minimizar, a gente tem que entender o porquê, né? Porque futebol tem muito disso, né? Entender o porquê dos gols, entender a recorrência, trabalhar, a gente chama de vacina, né? Trabalhar aquilo que realmente é algo que a gente pode atuar coletivamente, o que for individual do atleta, corrigir, cobrar, mostrar vídeo. Eu acho que é muito mais minha responsabilidade, sendo bem sincero, do que deles. E a minha ideia é ir trabalhando, jogo a jogo, ir buscando essa melhora defensiva e ir potencializando ofensivamente. Eu tenho uma visão um pouquinho diferente com relação a gols sofridos e gols feitos. Me interessa muito mais como minha equipe está criando, porque às vezes você passa um jogo todo criando. No último jogo a gente fez 3 gols, mas só valeu 1. E eu não posso... Vou usar a analogia que eu usei com os jogadores essa semana. Sabe quando você tem um filho recém-nascido que você dá banho na banheira? Na hora que você joga a água fora, você só joga água. Você não pode jogar o bebê fora, né? Então é isso. Eu tenho que ter a leitura daquilo que está acontecendo no jogo de forma recorrente, né? Aquilo que realmente a gente precisa melhorar coletivamente, o que a gente precisa melhorar individualmente, o que é da nossa responsabilidade, o que é mérito do adversário, o que é a circunstância do jogo, e trabalhando jogo a jogo para que no momento decisivo a gente esteja num nível melhor. Barroca, falando em defesa, bebês e água, né? A gente sabe que o Thales é um jogador remanescente, já trabalhou contigo, seguiu aqui na temporada e agora trabalha novamente. Hoje entrou por necessidade, o Kevin saiu ali sentindo, a gente observou. Mas é um jogador que tem muita cobrança da torcida e é muito visível isso tanto aqui quanto fora. Como é que tu pretendes trabalhar com esse jogador que vai ser uma peça importante, já que ali na lateral acaba sendo, né, o reserva imediato, vamos assim dizer? A gente já tem um tempinho de futebol e experiência no assunto quando existe esse tipo de cenário, né? Primeiro que eu respeito o sentimento do torcedor sempre, mas a minha missão é dar confiança aos jogadores, acreditar nos jogadores, e eu acredito em todos que estão aqui. Todos que estão aqui no nosso elenco foram escolhidos para estarem aqui, têm a nossa confiança. Hoje o Thales entrou, ajudou, correspondeu com aquilo que eu tinha de expectativa dele no final do jogo, e tem a minha confiança. É isso. Torcedor... Ele tem o sentimento dele, ele externa o sentimento dele, que é legítimo, mas daqui a pouco esse mesmo jogador, daqui a pouco está bem e o jogador vira a página. Eu já tive diversas experiências de chegar num clube e aquele jogador ali, ele estava massacrado, a torcida pegando no pé, e depois o jogador ir lá crescer por mérito dele e reagir. Isso faz parte. O torcedor do Avaí, eu já falei isso, o torcedor do Avaí, ele é muito consciente, ele reconhece. Se o cara der a volta por cima, se o cara se dedicar, se o cara for profissional, o torcedor do Avaí, ele reconhece. É característica aqui do torcedor do Avaí, e eu tenho certeza que o torcedor vai reconhecer isso no Thales, porque é um cara de muito valor. Você falou, Barroca, sobre essa questão de vir experimentando o time, ainda terceira rodada, já está mais próximo do que tu pensa de time titular, e seria esse que começou a partida hoje? Na verdade, eu também tenho um pensamento diferente hoje com relação a time titular, né? A gente vai pensando jogo a jogo, a gente vai pensando aquilo que é o ideal para o momento com relação ao adversário e construção de equipe. Mais importante, na minha opinião, nesse momento do que time titular e reserva, é como a gente vai construir esse time, como a gente vai construir o trabalho do Avaí em 2024, a forma de jogar,
as variações, as substituições. A gente hoje tem a possibilidade de 5 substituições no jogo, é muita coisa. A gente está falando de 55 jogos na temporada, entram 10 de linha, 5 substituições todos os jogos. Imagina a importância que todo mundo vai ter em momentos diferentes, vão acontecer suspensões, lesões, e a construção da equipe ela precisa ser homogênea para todo mundo estar em um nível alto em cada um dos momentos que a gente tiver que ultrapassar dentro da temporada.